do livro A Majestade do Xingu. Formado em medicina, o Noel veio para o Rio em 1937, junto com a mãe. Salomão Nútel, seu pai, já tinha falecido. Conseguiu com um amigo um emprego no Ministério do Trabalho. Na hora de assinar a papelada, descobriram que não era brasileiro, precisava se naturalizar. Esse processo demorou 1 ano, doutor. Era a época da ditadura de Getúlio. Essas coisas seguiam trâmites misteriosos. Um burocrata dizendo que estava tudo certo, outro dizendo que faltava um papel qualquer, um burocrata dando parecer favorável, outro indeferindo o pedido. E depois aquele que tinha aprovado negava e o que tinha negado aprovava. 1 ano. Nesse meio tempo, e sem ter o que fazer, Noel juntou-se ao grupo que fazia a revista Diretrizes, que era uma publicação de esquerda e que ali estavam o José Lins do Rego, o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, grandes escritores, doutor. Eu lia os livros dele, lia com admiração, mas eu era só leitor. Noel era amigo deles. Amigo. É diferente, não é, doutor? Diferente. O diretor da revista era o Samuel Weiner, que eu conhecia do Bom Retiro. O pai, um homem quieto, melancólico, vendia prestação, coisa que detestava. Teria preferido ser violinista, como Misha Hellman, como Zimba Liszt, famosos artistas judeus. Eu não era a única vocação frustrada do Bom Retiro. Já a mãe do Samuel, a dona Dora, era uma figura lendária, conhecida pela generosidade. Mãe de 9 filhos, em sua casa sempre havia lugar para os imigrantes que chegavam da Europa. Às vezes, até tirava os garotos da cama para alojar os recém-chegados. Samuel adorava ler. Frequentava sebos, andava sempre com livros debaixo do braço. Eu bem que gostaria de falar-lhe, de trocar ideias sobre leituras, mas a verdade é que havia qualquer coisa nele que me inibia. Vontade eu tinha de me dirigir a ele e dizer: Samuel, preciso muito falar com você. Samuel, acho que está na hora de discutirmos Goethe. Goethe é um escritor muito importante. Não podemos, Samuel, esquecer a contribuição dele para a cultura mundial. Eu tenho lido muito Goethe, verdade que na loja, entre uma venda e outra. Felizmente as vendas são raras, Samuel. Os intervalos entre elas são longos, possibilitam muita leitura. E eu tenho anotado algumas ideias, para lhe dizer a verdade, eu até copio o Goethe. Copio sim, frases inteiras, palavra por palavra, letra por letra. Mais do que isso, eu copio cada ponto de que as letras são formadas. E creio que isso me dá certa autoridade para discutir. Discutir mesmo com um cara famoso pela inteligência, como é o seu caso. Mas é claro que Samuel daria uma desculpa qualquer. Por que perderia tempo com o cara que lia no balcão de A Majestade? E se me desse uma desculpa, eu me sentiria muito frustrado e correria atrás dele e diria: Samuel, você tem que saber mais sobre Goethe. Você tem que saber que ele nasceu em 1749 em Frankfurt, que é uma bela cidade. Olha, Samuel, eu nunca estive lá. Da Alemanha só conheço Hamburgo, que foi onde nós tomamos o navio, o Madeira. Mas todos os que conhecem dizem que Frankfurt é uma bela cidade. E Goethe era ligado ao movimento do Sturm und Drang. O que me parece merece uma análise cuidadosa, Samuel. Quanto de Sturm ele tinha, quanto de Drang? 50% de cada? 40% e 60%? Isso nós precisamos discutir, Samuel. Por favor, não vá embora. Eu tenho muitos outros temas para discussão e muitas informações preciosas. Você sabia que Goethe, ao morrer, pediu mais luz, Samuel? Mais luz? Não é uma coisa interessante? E não pense que minha cultura só se refere a coisas estrangeiras. Não, Samuel, eu sei tudo sobre Anchieta e posso contar umas coisas que você nem imagina. A história dele com a índiazinha. Você vai gostar dessa, Samuel. Eu sei que você é um cara sério. Mas quem não adora uma boa história sugerindo sacanagem? Não vá ainda, Samuel. Espere um pouco. Eu posso lhe dizer também o que é pavana e o que é pavão. Pavana é uma palavra interessante. Até 1600 designava uma dança da corte, provavelmente de origem espanhola, em compasso binário ou quaternário, andamento lento e majestoso.
depois de 1600, designa uma peça instrumental precedendo a galharda. Você não acha que eu poderia ter música na loja, Samuel? Uma música como a pavana calharia bem num lugar chamado A Majestade, atrairia os fregueses. Quem sabe, ao invés só de ler, eu pudesse vender um pouco mais. Mas se eu não ler, não teria o que conversar com você, Samuel. Não vá, por favor, não vá embora. Trate-me ao menos com a consideração com que você trata os seus amigos Goim. Não fiquei amigo de Samuel Weiner, doutor. Cumprimentávamos-nos de longe, eu abanava para ele e ele me respondia com um discreto aceno, mas respondia. Depois perdi de vista. Foi para o Rio, fundou Diretrizes, tornou-se um intelectual de esquerda. Havia muitos comunistas entre os imigrantes judeus e eu até os admirava, mas do partido nunca me aproximei. Eu era, vamos dizer assim, um simpatizante muito reticente. Sim, a União Soviética havia se desenvolvido e a miséria tinha diminuído. Mas, francamente, Stalin era uma figura que me inspirava desconfiança, desgosto até. Em todo caso, eu lia a Diretrizes, afinal era a revista do Samuel, do meu antigo vizinho. E um dia encontrei ali o nome do Noel Nuttels. Foi uma emoção. Noel! Meu amigo Noel estava morando no Rio. Eu agora poderia procurá-lo. Era só tomar o trem, viajar umas horas. Por que não o fiz? Não sei, doutor. Pela mesma razão, talvez, porque não podia me aproximar do Samuel Weiner. Noel e Samuel já eram brasileiros autênticos. Eu, de certa maneira, continuava morando no Shtetl, ainda que falasse bem português, ainda que soubesse a diferença entre peculato e piorréia. Eles se moviam com facilidade entre os Goim. Eu continuava olhando com desconfiança até mesmo os fregueses que entravam na loja. Eles militavam na política, assinavam manifestos, participavam de reuniões, às vezes daquelas bem secretas. Eu de política pouco entendia. Sabia, naturalmente, que o Brasil era governado por um homem chamado Getúlio Vargas, uma figura enigmática que combinava a retórica populista com a férrea perseguição aos inimigos e que, francamente, não me inspirava muito entusiasmo. Nisso, eu era exceção. A popularidade de Getúlio impressionava até os seus adversários. Quando vinha a São Paulo, nos festejos do 1º de maio, muita gente ia vê-lo nos colossais comícios que então se organizavam. E aqueles raros que conseguiam apertar-lhe a mão voltavam deslumbrados, como se tivessem visto um deus. Poucos se atreviam a desafiá-lo. Os comunistas, por exemplo, que o acusavam de fascista, e pagaram um preço alto por essa oposição. Muitos foram presos, Prestes inclusive. A Olga Benário, que era judia, acabou morrendo num campo de concentração nazista. O interessante foi que, depois, o Samuel se juntou ao Getúlio. A política tem dessas coisas. O inimigo de hoje é o aliado de amanhã. Noel era comunista. Curioso. No navio, a mãe dele falava horrores dos bolcheviques. Tinha longas discussões com o nosso amigo, o marinheiro comunista, ele tentando convencê-la que Lenin era um grande líder, que estava com a razão. Ela replicando que o rapaz não sabia o que estava dizendo, que um dia se arrependeria de falar aquelas bobagens. Mas a dona Berta não servia de exemplo. Os intelectuais, os caras conhecidos pela cultura e pela inteligência, esses eram quase todos comunistas. O comunismo, naquele ano de 1938, parecia a única força capaz de se opor ao nazismo e ao fascismo, que cresciam de forma assustadora e que tinham vários admiradores no Brasil. Eu disse que admirava os comunistas? Não, eu os invejava. Não por causa das ideias, que a mim pouco importavam, mas pela convicção com que defendiam tais ideias, pela fraternidade que os unia, que unia os camaradas. Eu os espiava à distância no bar que frequentavam, não longe da minha casa, nas manifestações que organizavam no Bom Retiro ou no centro. Ali estavam, carregando cartazes com as palavras de ordem contra Franco e o fascismo espanhol,
contra os integralistas, contra o imperialismo e o colonialismo. Ali estavam, punhos cerrados no ar, olhos brilhando, cantando a Internacional. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Ninguém, além deles, pedia às vítimas da fome, aos famélicos da terra, que se pusessem de pé. Ninguém. Muitos tinham pena dos pobres. Alguns os alimentavam, davam-lhes esmolas, mas não os comunistas. Os comunistas não acreditavam em caridade, eles queriam dignidade, queriam que as vítimas da fome, os famélicos da terra, se pusessem de pé. E, de fato, quando entoavam a Internacional, alguns famélicos da terra se punham de pé, cambaleando. Mas outros se recusavam a isso. Não queriam ficar de pé porra nenhuma, queriam comer, queriam bife com fritas, queriam cachorro quente com bastante molho e mostarda, queriam frango assado. Agora, talvez os comunistas não soubessem bem o que desejavam os famélicos da terra. Mas sinceros eram, os comunas. E crentes. A crença deles no partido, na União Soviética, era inabalável. É verdade que sofriam desilusões. Na época dos julgamentos de Moscou, em que Stalin eliminou seus rivais na cúpula da União Soviética, tentavam, pateticamente, arranjar explicações para as condenações e as execuções. Dos comunas que eu conhecia, a mais crente era a minha vizinha, Sarita, que fazia parte de uma célula do Partido Comunista no Bom Retiro. Ruiva, sardenta, feinha, coitada, procurava-me seguido, pedindo dinheiro para campanhas e aproveitando a oportunidade para me doutrinar. Largue essa vida de merda, largue essa loja, junte-se a nós somos o futuro. Dizia isso com um fervor genuíno que me comovia. Conversávamos longamente. Pouco mais moça do que eu, era também filha de imigrantes russos. O pai, Moisés, enriquecera rapidamente. Era dono de uma joalheria no centro de São Paulo. Mas a filha não queria nada com ele. Tratava-se de um representante do capitalismo, um regime condenado à destruição. Mas o seu pai? Eu perguntava, o seu pai também ele está condenado? Sarita não tinha dúvida quanto a isso. Para um homem que comerciava com ouro e pedras preciosas, ou mesmo semi-preciosas, não haveria lugar numa sociedade socialista. Eu já o adverti várias vezes, suspirava. Mas, no fundo, é um safado como todos os burgueses. O desgosto que lhe causava o pai só tinha paralelo na admiração que votava por Stalin. Que homem aquele, dizia, os olhos brilhando. Ele é um grande líder e um grande ser humano, é um modelo para todos nós. Retratos de Stalin estavam pendurados em seu quarto. Era um perigo aquilo. A polícia caçava os comunistas. Mas o pai de Sarita não ousava contrariar a filha temperamental. Por aquela época, o Comintern, que era o órgão central dos partidos comunistas, sediado em Moscou, resolveu traçar a estratégia para a luta de classes no Brasil e lançou um documento secreto dizendo que o conflito final oporia brancos e índios. O inspirador desse documento era, dizia-se, um antigo marinheiro que vivera uns tempos no país e que, tendo voltado à União Soviética, chegara a um alto cargo no Partido Comunista. Tratando-se de um líder respeitado pela dedicação à causa, amigo pessoal de Stalin e conhecedor da situação do Brasil, ninguém se atreveria a contestar suas posições. A ordem foi transmitida aos comunistas brasileiros. Mobilizem os índios, organizem-nos para a luta armada. Na célula do Bom Retiro, o documento causou, como em outras células, perplexidade. Mas, como em outras células, os militantes dispuseram-se a cumprir a diretriz. Para surpresa de todos, Sarita se ofereceu para a tarefa. Estava cansada de fazer campanhas financeiras no Bom Retiro, estava cansada de bater boca com lojistas sovinas.
Queria falar com o povo, queria conviver com o povo. E quem era o povo na sua forma mais autêntica, mais pura, senão os índios? Tanto insistiu que os dirigentes acabaram aceitando o pedido. Entregou-se à missão com entusiasmo. Começou estudando tudo o que estava a seu alcance sobre índios. Sabia os nomes das principais tribos, sabia de seus costumes, aprendeu até algumas palavras em Guarani. De vez em quando, vinha à loja com seus livros, seus cadernos, todo o material que coletava a respeito. Mostrava-me uma reprodução do quadro de Vítor Meirelles representando a primeira missa rezada no Brasil. "O que você vê aqui?" perguntava. O que eu vi ali? Eu via um padre rezando a missa num altar improvisado. Eu via os navegadores portugueses e via os índios mirando a cena, aparentemente deslumbrados. A resposta a irritava. "Você é idiota!" gritava. "Você julga as coisas pela aparência, como todo burguês." Mais calma, explicava. Apesar de se tratar de obra de pintor reacionário, era possível ver no quadro o prelúdio da luta de classes que haveria de eclodir em breve. Os índios olhavam a missa, sim, mas com que propósito? Com o propósito de aderir à religião? Não, estavam estudando as táticas usadas pelos brancos para enganar os oprimidos. Aquela missa fora cuidadosamente preparada para ser uma dose maciça do ópio do povo do qual falava Marx, com justo desprezo. Mas, tal como ensinava a dialética, gerara efeito oposto. Os portugueses sendo a tese e os índios a antítese, o choque se tornara inevitável. O falso bucolismo do quadro traduzia apenas a calma que precede a tempestade. No momento em que os portugueses desembarcaram, estava começando a luta de classes que ainda continuava, mas que terminaria inevitavelmente com a vitória dos oprimidos, das vítimas da fome, dos famélicos da terra. Disso, a história registrava, segundo a Sarita, claros indícios. As missões guaranis, por exemplo, o que eram, senão um embrião do socialismo? Para enganar os colonialistas, os índios haviam permitido que os jesuítas os dirigissem. No fundo, porém, eram senhores do seu destino. Teriam assumido o poder em todo o país se os espanhóis e portugueses não os tivessem atacado covardemente. Mas o sonho da independência e da igualdade ressurgiria. Disso Sarita estava certa. O Comintern sabia o que estava fazendo. Os índios levantar-se-iam em todo o Brasil. Massas bronzeadas sairiam das florestas, invadiriam as cidades como a lava de um vulcão, um magma irresistível. Tomariam as fábricas, os quartéis, os bancos. Nos luxuosos escritórios dos banqueiros, índios. Nos restaurantes sofisticados, índios. Nas mansões dos poderosos, índios. Nas lojas, sobretudo em certas joalherias, índios. Índios por toda parte, índios brandindo tacapes, índios bradando gritos de guerra. Os índios tomariam o poder. Um índio emergiria como grande líder. Um Stalin índio a projetar a sua grande e benfazeja sombra sobre o país, sobre a América Latina. Dominado o que ela chamava de base teórica, partiu para a ação. Começou fazendo comícios relâmpago na Estação da Luz. Esperava uma hora de movimento, por exemplo, a chegada de um trem. Subia num caixote e punha-se a gritar: "Camaradas índios, rebelai-vos! Camaradas índios, recusai a canga que os colonialistas brancos querem colocar no vosso pescoço. Camaradas índios, preparai vossas bordunas, vossos arcos e vossas flechas, vossos frascos de curare, porque, camaradas índios, a batalha final está próxima, a batalha final que terminará com a vossa vitória. Camaradas índios, não desanimeis. Vós chorais em presença da morte. Em presença da morte chorais? Não choreis. Erguei o vosso brado de protesto, o brado de protesto contra a injustiça. Índios, vítimas da fome, índios famélicos da terra, de pé, camaradas índios." As poucas pessoas que paravam para ouvi-la espantavam-se. Índios?
Onde estavam os índios? É louca, diziam, e iam-se embora.